Valeu, moçada. Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal que está em casa. Vamos lá continuar nossa revisão de gramática. Hoje são só 2 aulinhas, né? Aquela coisa assim bem interessante. Hoje, então, especificamente concordância. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre concordância verbal. Depois do intervalo, a gente fala sobre concordância nominal. Tranquilo? Então, moçada, concordância verbal. Olha a nomenclatura, tá? Verbal. Aqui tem uma relação com o verbo da oração, certo? Então, dentro de um período, nós vamos analisar aquilo que concorda, né, em relação ao verbo. Temos que dar uma olhada nessa estrutura aí. Dentro de uma estrutura oracional, como que funciona as suas partes? Nós vamos ter, em alguns casos, um sujeito ligado a um verbo. Isso aqui, que fique claro, no caso dos verbos que são pessoais, tá? Então, vamos botar aqui, verbos pessoais. Tranquilo? Vejam só, há uma ligação aqui. Tem uma relação entre eles. Todo período, então, em que tem um verbo pessoal, tem que ter um sujeito para flexionar. Esse sujeito vai flexionar o verbo e vai determinar a ele a sua flexão. Se o sujeito for de primeira pessoa, o meu verbo tem que ser de primeira pessoa. Sujeito de segunda, segunda, terceira, terceira, singular, singular, plural, plural. E aí tá. Isso a gente já consegue afirmar a partir daí o quê? Que a flexão do verbo é determinada pelo sujeito. Então a gente já pode até afirmar aqui. A flexão verbal é determinada pelo sujeito. E agora uma pergunta bem interessante, tá? O que é o sujeito? Aquela pergunta bem simples que já ouviram milhares de vezes. O que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração que flexiona o verbo. Ah, professor, o sujeito não é o termo da oração que faz a ação do verbo? Que exerce aquela ação? Nós não podemos ter sujeito paciente? Que é aquele que sofre a ação? Sim. Então não é somente aquele que faz a ação, que é agente da ação, mas é aquele que é paciente dessa ação também. Então nós temos 2 tipos aí de sujeito, tá? Em relação a ser agente ou paciente. Melhor, o conceito fica melhor quando a gente pensa assim. O sujeito é aquele que flexiona o verbo. Conjuga, né? O famoso conjuga o verbo, tá? Então, o termo da oração que conjuga o verbo é o sujeito. Beleza? Tranquilo. Deixa eu pegar o... Vejam só aqui. O verbo, então, vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Aqui nós não temos concordância de gênero. Ele e ela concorda a mesma pessoa verbal, tá? Não temos aí uma diferença entre ele e ela, eles ou elas, tá? Então, número, singular, plural e pessoa. Primeira, segunda e terceira. Aquela menina e seu namorado foram passear. O que acontece? Primeiro, identificou o sujeito, certo? Quem é que está conjugando o verbo foram? Aquela menina e o seu namorado. Então é todo esse termo aqui que está ligado, numa forma unitária, com esse verbo conjugando. Eu tenho aqui então o sujeito. E o meu sujeito tem 2 núcleos. Menina e namorado. Sujeito o quê? Composto. A regra geral é, o sujeito determina a flexão do verbo. Isso aqui segue regra geral, tá? Porque o sujeito está colocado antes do verbo. Então eu tenho um sujeito anteposto ao verbo. Sujeito composto, sujeito simples, anteposto ao verbo, é sempre a regra geral. Não importa, vai concordar no plural, certo? Então, eu tenho a pessoa eu envolvida aqui? Não. Eu tenho a pessoa tu envolvida aqui? Também não. Então eu só tenho terceiras pessoas. 2 terceiras pessoas vai dar 2 terceiras pessoas, terceira pessoa do plural. Então aqui, terceira pessoa do plural, terceira do plural. Perfeito. O verbo está concordando, então, com o sujeito composto.
Olha lá, sujeito composto. Agora, eu coloquei o sujeito depois do verbo. O sujeito está pós-posto ao verbo. Certo? O que acontece? Tem duas possibilidades de concordância. Ele vai continuar concordando com os dois núcleos, plural, tá? Ou ele acaba concordando com o núcleo mais próximo, certo? Imagine que a menina tivesse dois namorados, né? Fosse a Dona Flor, né? Imagine que fosse a Dona Flor aqui. Aí eu poderia dizer, né? Foram passear Dona Flor e seus namorados, né? Ou seus maridos. Certo? Mas a gente não quer dar ênfase a Dona Flor, a gente quer dar ênfase aos maridos. Vamos colocar primeiro os maridos. Foram passear os maridos e Dona Flor. Não dá para fazer singular, tá? Mesmo com o sujeito pós-posto, porque o núcleo mais próximo do verbo também é plural. Então, quando eu tenho sujeito composto pós-posto, ele vai concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois núcleos. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, aí fica óbvio, né? Só tem uma possibilidade que é no plural, tá? Gente, outra coisa. Para fixar, essa relação aqui é como se fosse um casal. Uma relação homem-mulher, tá? O sujeito é a mulher e o verbo é um homem. Porque a mulher manda, né? Então, o homem só obedece, né? Só para associar, né? Tem cara que manda no marido, né? É, coitado. Olha lá. Agora, perguntinha para vocês. A turma terminou ou a turma terminaram a lição em tempo? Aqui eu tenho uma palavra que tem um sentido coletivo, certo? Mas ela concorda no singular. Então a turma terminou, exatamente, né? A turma de alunos terminou ou terminaram? Agora, eu tenho uma palavra que limita o significado da outra. Pode ser terminou ou terminaram. Tá? Então, faz concordância com as duas. Eu tenho ali o partitivo coletivo. Eu tenho a parte de um grupo. Pode concordar com a parte, pode concordar com o todo, tá? A maioria falou ou falaram? A maioria falou. Agora, a maioria dos repórteres falou ou falaram. Concordou com a maioria ou com repórteres. Tanto faz, tá? Então, prestar aqui atenção na possibilidade de concordar com os dois elementos quando eu tiver aqui, né, a parte e o substantivo que está sendo particionado, tá certo? Os Estados Unidos invadiu ou invadiram? Opa! Os Estados Unidos invadiram. Por quê? Olha aqui a determinação. Artigo no plural, tá? Se não tivéssemos aqui o artigo, aí sim concordaríamos no singular, tá? Qual de nós conseguirá ou qual de nós conseguiremos? Olha aqui, ó, vai concordar com o qual, tá? Qual é um só. Então, qual de nós conseguirá? Agora, quais de nós conseguirão ou conseguiremos? Ai, meu Deus do céu, né? Agora a gente vai ter as duas versões. Porque aqui a gente vai ter uma concordância ideológica. Quando eu digo quais de nós conseguiremos, eu estou me incluindo nesse grupo, enquanto emissor. Quais de nós conseguirá, semanticamente, o emissor não está incluído. Tá? Aí tem que analisar aí o aspecto semântico também. Um e outro deputado corruptos disse ou disseram? Um e outro disse ou um e outro disseram. Faz as duas concordâncias. Tá? Agora, super importante. Verbo fazer. Quando o verbo fazer está associado à indicação de tempo, ou seja, ele está fazendo referência a um tempo cronológico, ou também tempo climático, nós vamos ter ele como verbo impessoal. Se eu tenho um verbo impessoal, olha aqui a relação. Lembra que eu falei dessa relação aqui? Verbos pessoais. Quando eu tenho um verbo impessoal, isso me remete a lembrar do quê? Pô, impessoal não está ligado a um sujeito, a um termo que vai flexioná-lo.
Verbo de sujeito inexistente, certo? Faz invernos rigorosos no sul. Quem faz? Só faz, não tem sujeito. Oração sem sujeito. Devia fazer 25 anos que ela trabalhava. Gente, aqui é muito importante. O verbo fazer, ele expressa essa ideia de tempo passado, certo? Mas vejam só, é uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar aqui, que indica possibilidade. Quando eu tenho um verbo auxiliar com um verbo impessoal, esse verbo auxiliar também assume essa forma de impessoalidade. E ele vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, se esse verbo aqui auxilia um verbo impessoal, ele também fica impessoal. Então, ele vai fazer o quê? Concordância no singular. Perfeito? Ser associado a tempo e distância. Olha lá. É 1 hora, eram 2 horas. Vejam só. Concorda com o número que segue. Tá? O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. E também de tempo decorrido. O verbo vai ser impessoal. Tá? Agora, para quem fez a CAF na semana passada, caiu uma questão com o verbo haver. E o verbo haver não estava nesse sentido aqui. Ele era um verbo haver auxiliar de um verbo com um significado principal. E era um verbo pessoal. Tá? Por exemplo, eu posso usar a seguinte estrutura para exemplificar para vocês. Vocês hão de concordar que o prof é um gato. Não sou eu, tá? É um outro prof, né? Vejam aqui. Hão de concordar. Olha só meu sujeito. Isso aqui está funcionando como um auxiliar. Auxiliar do verbo concordar. Perfeito? Como ele tem, né, a função de auxiliar um verbo pessoal, ele também passa a ser pessoal. Perfeito? E ele vai concordar com o sujeito, como na regra geral. Outro detalhe que envolve o verbo haver. Nós vamos usar o verbo haver em locuções verbais do pretérito mais que perfeito. Certo? O professor já entregara a prova quando cheguei à sala. Moçada, dá uma espiadinha aqui, ó. Entregara não é uma forma simples do pretérito mais que perfeito? Isso implica dizer que o professor, ele entregou a prova antes do aluno chegar. Então eu tenho um verbo que expressa uma ação passada a uma outra ação passada. Isso é pretérito mais que perfeito. Tá? Ele só acontece em relação a um outro passado. Eu posso trocar essa expressão por uma forma composta? Sim, muito bem. Tá? O professor já tinha entregado ou o professor já havia entregado. Tá? Então aqui eu posso substituir por havia entregado. E nesse caso, tá? Ele vai concordar com o sujeito também. Então o verbo haver vai figurar aí nos concursos que vocês estão fazendo com bastante frequência, justamente porque ele tem essa característica bem difusa, tá? Ele serve tanto para uma certa finalidade, como aqui no sentido de existir, ou para associar, né, uma ideia de auxiliar a um outro verbo principal, fazer parte de locuções verbais e tal. Tá? Vejam aqui, houve discordâncias na reunião. Nesse caso aqui, ele está no sentido de existir, certo?
discordâncias está no plural. O que acontece? Se perguntarem a vocês qual a função sintática de discordância, o que vocês responderiam? Responderiam, obviamente, que discordâncias seria objeto direto, porque o verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto. Não tem sujeito, ele precisa de objeto. Tranquilo? Na reunião, então, professor, o que seria? Na reunião seria adjunto adverbial do lugar. Perfeito? Vai haver vários jogos na Copa. Mesma coisa. Ó, locução verbal, objeto direto, adjunto adverbial do lugar. Fácil, né? Tranquilinho? Tranquilo? Massa. Olá, então, não esquecendo, o verbo haver, sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Ele fica no singular, sujeito inexistente é um verbo transitivo direto. Massa. Agora, Vossa Senhoria sabe ou sabeis o quanto esperamos por sua declaração? Vós sabeis. Agora, Vossa Senhoria não, né? Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento eles se referem à segunda pessoa, mas eles concordam na terceira, tá? Então, Vossa Senhoria está se referindo à segunda pessoa do singular, vai concordar na terceira do singular. Qual é a forma? Sabe. Olha aqui, ó. Até fazendo a relação correta, né, da pessoa. Ela foi uma das que me encontrou ou uma das que me encontraram? Pode concordar com uma ou das. Tá? Faz duas concordâncias. Mais de uma aluna fez, mais de uma aluna fizeram. Como é que fica? Fizeram? Uma aluna fez. Precisa-se de bons digitadores ou precisam-se de bons digitadores? Isso aqui vocês já viram, tá? Vamos lá, gente. Força. Eu acredito em vocês. Vamos lá. Hã? Precisam-se. Quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto com partícula C, sujeito indeterminado. Quando eu tenho sujeito indeterminado por partícula C, eu vou ter o quê? O verbo no singular, porque isso aqui é objeto indireto. Tá? Então, precisa ser de bons digitadores. Agora, contrata-se bons digitadores ou contratam-se? Quem contrata, contrata alguém. O verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto com partícula C. Voz passiva sintética. O sujeito determina a concordância verbal. Sujeito no plural, o verbo no plural. Perfeito. Olha lá. Tudo em relação ao verbo aí, ó. Perfeito? Então, precisa-se de. Verbo no singular, porque ele é transitivo indireto. O que segue é objeto indireto. Agora, contratam-se bons digitadores. Alugam-se casas. Consertam-se bicicletas. Tá? Até ia botar a foto aqui de uma placa de uma oficina de bicicleta, mas né, eu não quero ser uma pessoa preconceituosa. E tem aqueles que defendem, né, que não devemos fazer bullying com as pessoas que falam e escrevem errado. Eu também concordo com isso, né? Mas vocês que são pessoas instruídas têm a obrigação de escrever conforme o registro formal. Beleza? Né? Numa outra oportunidade eu mostro para vocês uma placa bem bonita. Tá? Com voz passiva sintética. Momento houve em que, com momento no plural, poderíamos escrever corretamente assim: momentos houveram, momentos houve, momentos existiu, momentos ia existir ou momentos iam haver. Agora, antes de vocês responderem, que eu sei que vocês já estão com a resposta aí na ponta da língua, pergunta. Quando eu troco o verbo haver pelo existir, há mudança de função dentro da oração? Função sintática, quero dizer. O pessoal de casa pode mandar a resposta aí também pelo comentário, hein? Há uma mudança? Se eu mudar o verbo haver pelo existir, tem mudança sintática? Semântica a gente sabe que não tem. Mas há mudança sintática? Lembra que o verbo existir é transitivo direto, ele pede objeto direto. Aliás, o verbo haver, desculpa. O verbo haver é transitivo direto, pede objeto direto. Agora, o verbo existir, ele é transitivo ou ele é intransitivo?
Ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não pede objeto. E ele é pessoal. Então ele pede o quê? Ele tem que ter sujeito. Tá? Quando eu digo, então, momentos houveram, eu estou cometendo um equívoco. Porque isso aqui é objeto direto disso. Esse verbo tem sujeito inexistente, ele fica no singular, é impessoal. Tá? Então essa aqui está inadequada. Momentos houve. Opa! Agora eu tenho aí uma possibilidade, né? Momentos existiu. Não, né? Agora momentos é sujeito de existiu. Então, momentos plural, existiu tem que estar no plural também. Momentos existiram. Né? Momentos ia existir. Vejam que a gente pode usar o verbo ir como auxiliar de futuro. Lembra do verbo auxiliar? Se ele está associado a um verbo pessoal, ele também concorda com o sujeito. Se ele está associado a um verbo impessoal, ele fica no singular. Momentos iam haver. Não, momentos ia haver. Tá? Então é letra B. Tranquilo? Continuando. Verdadeiro ou falso, tá? Rapidinho. Devem haver outras razões para ele ter desistido. Devem haver? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Deve haver. Os Estados Unidos são. Ou os Estados Unidos é? São. Perfeito. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Certo? Olha lá. Recursos faltavam a ele. Certo? Recursos é sujeito de faltava. Se recurso está no plural, faltava tem que estar no plural também, não é? Massa, é isso aí. Não se admitirá exceções. A gente não poderia dizer, exceções não serão admitidas? Então isso aqui é o quê? Quem admite, admite algo. Verbo transitivo direto com partícula C, voz passiva. O sujeito plural, o verbo no plural, né? Basta-lhe 2 ou 3 dias para resolver isso. 2 ou 3 dias para resolver isso? Bastam-lhe, né? Veja, sujeito no plural, verbo no plural. Opa, essa daqui como é que fica? Tu o dissestes, essa engana, tá? Porque no pretérito perfeito, a conjugação da segunda pessoa do singular e do plural é muito parecida. Muda só o Szinho ali no final do paradigma, tá? Então, tu o disseste, vós o dissestes. Perfeito? Será que não foi suficiente, neste tempo todo, as provas de fidelidade que lhes demos? As provas de fidelidade que lhes demos não foram suficientes. Olha lá. E por último, havia índios. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, fica no singular. Segue o objeto, verbo transitivo direto pede o quê? Vamos usar a lógica, é quase matemática, tá? Imagina aqui que o f de x é VTD, né? Então, isso em função de x, né? Tem uma gente, é quase matemática, tá? Eu já falei que eu vou desenvolver um método de explicar gramática através de cálculo matemático, tá? Principalmente de função, para explicar sintaxe, tá? Então, olha aqui, índios desconhecidos em relação ao verbo havia, em função do verbo havia, está exercendo que tipo de trabalho? Ele não está complementando? Então ele é objeto direto do verbo transitivo direto. Perfeito. Tá? Só tem mais isso, tá? Mas vamos terminar só essa etapa aqui para a gente então encerrar aí, dar um descanso para vocês tomarem uma água. O beijo, o suspiro, tudo se tornou motivo de enlevo para o par. O beijo, o suspiro, tudo. Temos ali um aposto resumidor. Então o verbo concorda com ele, certo? Vai concordar com o tudo, tá? Haverão sempre amus entre namorados. Haverão sempre amus, está no plural, né? Olha aqui, haverão ou haverá? Haverá. Encontra-se pares e namorados no salão de danças. Ou encontram-se. Não posso dizer que pares e namorados são encontrados? Então a voz passiva, eu tenho o sujeito e o verbo vai para o plural. Gente linda, é isso aí, velho. Elas disseram que se necessitava de prêmios maiores.
Elas disseram que quem necessita, necessita de algo, certo? Prêmios maiores, vai colocar necessitava no plural? Sim? Aquilo ali não é sujeito indeterminado? Verbo transitivo indireto mais partícula C, sujeito indeterminado. Tá? Ó, quem necessita, necessita de. Verbo transitivo indireto. Se eu tenho o verbo transitivo indireto com partícula C, e por que a partícula C está aqui e não está depois do verbo? Por que ela está em posição proclítica? Porque eu tenho aqui um pronome, aliás, uma conjunção que faz a atração. Tá? A palavra que ela atrai a partícula clítica, o pronome. O casal, no jardim de mansão, trocavam palavras cálidas e mimosas. O casal trocavam? Ou o casal trocava? Acredito que faltará, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos convidados. Faltará acomodações ou faltarão? Bastava um gesto, um ímpeto para que ela me perdoasse. Um gesto, bastava, não é? Tá certo. Beleza? Vamos fazer um break aí e depois a gente volta para mais uma sessão.